Ecce homo. Ecce homo. E trouxeram Jesus para fora. Ele trazia na sua cabeça a coroa de espinhos e o manto vermelho que os soldados colocaram nos seus ombros como uma zombaria. Um rei de nada, um rei de mentira. Ecce homo, disse Pilatos. Meus irmãos da Serra de Padre Eduardo, Júlio, ecce homo. Pilatos não sabia. Mas ele, de fato, dizia para nós uma verdade muito profunda, e até mesmo mais do que uma verdade. Pois quando ele diz, ecce homo, eis o homem, ele como que, significativamente, aponta para aquele homem que deveria ser o protótipo da humanidade, o homem segundo o coração do Pai, o homem fiel, inocente. Ecce homo, eis o homem que jamais deveria ter se revoltado com a vontade do Pai, ao contrário, deveria tê-la realizado para encontrar nela a verdadeira felicidade. E isso que Jesus fez do início ao fim, não buscou outra coisa da vida, senão fazer a vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, por um só homem, pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. E através do pecado a morte, mas pela obediência de um só. E se ainda estamos vendo uma leitura bonita que lemos de Ramos, Jesus, sendo de condição divina, isto é, sendo Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, à sua igualdade de natureza, dizia os antigos, homoousios tu patri, aquele que tem a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Não se apegou à sua divindade, mas esvaziou-se, assumiu a condição de escravo. E ontem, no final da nossa transladação, dizia, Judas vendeu o Senhor por 30 moedas, era quanto custava um escravo barato naquele tempo. Não só ele assumiu a condição de escravo, de servo, pela sua encarnação, mas ele ainda desceu mais baixo, Padre Eduardo. Ele ainda foi mais baixo e aceitou o lugar que o traidor lhe deu, de escravo ordinário, de escravo que só serve para lavar os pés ou as latrinas. E ainda mais continua o apóstolo no seu texto, na Epístola aos Filipenses. Assumiu a condição de escravo e sendo reconhecido como homem, porque Deus se fez homem no ventre de Maria, ele humilhou-se e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aí está, ecce homo. Não pelos sofrimentos, não pelas dores, mas pela fidelidade ao Pai. E isso gerou uma grande discussão na igreja. Havia até mesmo durante os mais piedosos tempos da Idade Média quem se admirasse, e ainda até hoje há quem se admire, de dizer como é possível que um Deus infinitamente amoroso tenha se agradado com o sofrimento de Cristo inocente. Como é possível que um Pai infinitamente perfeito e amoroso entregasse o Filho a tanta amargura? E no fundo, essa é a revolta que todos nós trazemos dentro de nós mesmos. No entanto, a resposta nos vem através dos espirituais da nossa igreja, entre eles São Bernardo de Claraval, que nos diz, não foi a morte e o sofrimento de Cristo em si que agradaram ao Pai e nos salvaram, mas o amor mesmo de Cristo, que aceitou voluntariamente sofrer tudo por nós,
Não foi tanto o Pai que exigiu, quanto Ele que se deu. E esse ato de amor, Padre Eduardo, infinito, Padre Júlio, é que agradou o Pai. E transformou aquele mesmo ato terrível, aquele mesmo ato, o sumo pecado da humanidade, o máximo pecado da humanidade. Não pode haver pecado maior do que esse, meus irmãos. Não pode haver pecado maior, rejeição maior de Deus, não pode haver na terra do que o homem crucificando o seu Deus, o homem matando Deus. Jesus crucificado é o um da Trindade Santa crucificada, porque assim nos ensina a teologia católica. Quando a Trindade Santíssima age, quando ela age fora dela mesma, agem os três pessoas, o Pai e o Filho, como se fosse um só agente. Portanto, Jesus crucificado é a segunda pessoa da Trindade crucificada, mas também é o um da Trindade Santa crucificado. E esse ato, que é o pecado máximo que a humanidade já cometeu, porque não pode ter outro mais grave do que esse. Vocês acham que pode? É possível uma ofensa maior a Deus do que matar o próprio Deus? Não é possível. Esse foi o máximo de todos. Não existe maior pecado do que esse. E Satanás concorreu para esse pecado. Satanás infectou o coração dos chefes, entrando pela porta do orgulho, entrando pela porta daquelas benesses econômicas que eles tinham. Entrou pelo coração de Judas, pelo amor ao dinheiro. Ele concorreu para aquele pecado, pensando que com aquele pecado ele se veria livre daquele homem misterioso, que não aceitava, mas sempre vencia suas sugestões. Ele arquitetou o pecado maior da humanidade, envenenou o coração do povo contra Cristo. Mas ele não sabia que aquele mesmo ato, para o que corria com sua astúcia, seria o ato que poria fim ao seu poder na terra. Poria fim ao veneno do inferno entre nós. Aquele mesmo ato seria a panaceia, a medicina, o remédio que curasse todos, de tal modo que dali para frente a demônio perder o seu aguilhão e o seu veneno. Porque Cristo se ofereceu voluntariamente por nós, por amor, os sofrimentos. Jesus aceitou por amor por nós. Et homo. Eis o homem, Padre Júlio, como Deus quer. Não no sofrimento, mas na fidelidade. Et homo. Mas nós podemos também, através dessa frase de Pilatos, imaginar uma outra situação. Vamos imaginar, por exemplo, que Jesus chagado, flagelado, caçoado, coroado de espinhos, coberto de escarros e de zombarias, fosse também um sinal para nós de outro modelo de homo. Et homo. Eis até onde o homem, Padre Eduardo, pode chegar em sua revolta contra Deus. Eis o homem, eis de que é capaz o homem. O homem é capaz de infligir essa violência contra o seu semelhante. O homem é capaz de infligir essa tortura contra o seu semelhante. O homem sem Deus é capaz disso. É capaz de causar essa dor. E é por isso que um grande filósofo, que também era um bom cristão, Blaise Pascal, numa das suas frases dizia: a agonia de Cristo jamais terminará até o fim dos tempos. E por causa da agonia de Cristo, nós não podemos dormir. A agonia de Cristo vai durar até o fim dos tempos. E por causa da sua agonia,
nós não conseguiremos mais dormir. Nós, os cristãos, não temos mais direito ao sono tranquilo, porque Jesus agoniza em nossos irmãos e irmãs. O mistério da cruz se renova no sofrimento de tantos homens e mulheres do mundo inteiro. Ete homo, eis o que o homem é capaz de fazer quando se afasta de Deus. O homem sem Deus faz violência, guerra, morte, injustiça, corrupção. Ete homo. E essas palavras de Pôncio Pilatos, com toda a sua alienação, como que denunciam as nossas revoltas interiores contra Deus. E quando paramos sinceramente, meus irmãos e irmãs, para olhar para dentro de nós mesmos, honestamente, não é possível que nós não sintamos vergonha. Porque mesmo entre nós, os cristãos, mesmo entre nós, mesmo em nosso coração, mesmo em nós batizados, mesmo em nós discípulos de Cristo, mesmo em nós, em nosso coração, a cobiça, a inveja, a luxúria, a intemperança, a avareza. Mesmo entre nós, ao afastarmos de Deus, ou desejarmos deliberadamente viver sem Deus, ou buscar uma felicidade sem Deus, mesmo em nós, os batizados, a humanidade como que fica desfigurada. E Deus está de mãos atadas, porque no seu amor criou-nos livres. Eu detesto citar esse homem, eu não gosto muito da teologia dele, mas existe uma frase de Leonardo Boff, Padre Eduardo, me perdoe citá-lo. Existe uma frase de ex-frei Leonardo Boff, que deixou o ministério sacerdotal, mas uma frase dele em um de seus livros que diz assim: Deus também tem um inferno. O inferno de Deus é o livre-arbítrio. Entendendo bem, Deus vê perfeitamente, claramente, até onde nós podemos chegar, mas nos fez livres. Nos fez livres. E agora, ouçamos de novo ecoar em nós a frase terrível de Pilatos: Ete homo, eis o homem. E eu a digo interpretando diferente agora: eis até onde chega o homem que abusa da sua liberdade. Eis a que ponto ele chega. Ete homo. E como é possível que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, seja capaz de errar tanto, de trazer para a vida, de trazer para o mundo tanto mal, tanta dor, tanto sofrimento, a ponto de Jesus ter necessitado oferecer a si mesmo com tanto sacrifício ao Pai por nós? A causa, meus irmãos, é que nós nascemos, após o pecado, nós nascemos com um defeito terrível. Nossa natureza humana é decaída. Ela não vê claramente. Ela confunde o bem e o mal. E para essa confusão concorrem os inimigos da nossa salvação: o demônio, o mundo e a carne. Esses inimigos concorrem para essa confusão de tal modo que nós, querendo bem, acabamos por fazer o mal. É aquele grito, aquele gemido terrível que o apóstolo Paulo diz no início da Epístola aos Romanos: eu deixo de fazer o bem que eu quero, diz o apóstolo Paulo, e acabo fazendo o mal que eu detesto, porque eu tenho dentro de mim uma carência, uma natureza defeituosa por causa do pecado. E é pelo defeito dessa natureza que a fumaça de Satanás, no dizer de Paulo VI, entra e, seduzindo-nos, arrasta-nos para longe de Deus. Para isso concorre também o próprio mal personificado, e ninguém se engane, o diabo existe. O diabo quer separar-nos de Deus e uns dos outros.
como aliás sugere a própria palavra que o denomina diabo, que vem do grego diabolos, quer dizer, aquele que separa, que divide, que desune, que destrói a nossa união com Deus e uns com os outros. Ele concorre confundindo-nos com suas sugestões. E o maior exemplo disso, dessa traição que nós somos capazes de cometer contra Deus, é Judas, que também hoje foi nos colocado diante dos olhos. Judas seduzido, mas seduzido por quê? Seduzido porque talvez ele quisesse que Jesus libertasse Israel, fosse um rei político. Seduzido porque queria talvez um lugar preponderante entre os discípulos de Cristo. Eu creio que a Bíblia nos dá uma resposta muito mais simples. Embora muitos achem ingênua, mas é a verdadeira. Ele traiu Cristo e deixou-se confundir pelo mal, por uma única razão: o amor pelo dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e à mamona, diz o Evangelho. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mamona vem de mamon. Mamon é um ídolo. É o falso deus do dinheiro. Mamon. É como os antigos chamavam o deus dinheiro. Mamon. E mamon exige o seu culto. Para quem ama o dinheiro, não existe nenhum outro Deus, irmãos e irmãs. Pelo dinheiro se faz tudo. Pelo dinheiro se trai os amigos, se abandona a Deus, se esquece o Evangelho. Eu estou mentindo, irmãos e irmãs? Não podemos ver todos os dias muitas e muitas pessoas que abandonam a verdade do Evangelho por amarem o dinheiro? Que se comprometem com a corrupção. Nós mesmos no Brasil atual vivemos isso, por amarem o dinheiro. Um dinheiro que não poupa nada nem ninguém e que, aliás, não traz nenhum benefício, porque o próprio dinheiro, ele mesmo, é um instrumento do castigo que esse falso ídolo dá àqueles que o servem. Ele mesmo castiga aqueles que o seguem. Como, aliás, todo ídolo, porque todo ídolo, Padre Eduardo, é mentiroso. E o apóstolo Paulo diz nas suas escrituras, nas suas cartas: não sabeis que os ídolos dos povos são demônios? Os ídolos dos pagãos são demônios. E entre esses ídolos está o perfeito ídolo, como o bezerro do deserto, um ídolo de metal fundido, o dinheiro, de metal fundido, a prata fundida, o ouro fundido, o níquel fundido, literalmente, o Padre Eduardo, literalmente, é um ídolo de metal fundido, que a todos seduz e arrasta, e no seu culto vai destruindo tudo que se chama amor e justiça. Eis uma das portas através das quais o mal entra no mundo e particularmente entra na sociedade humana. Por amor a dinheiro, famílias são divididas. São Francisco de Assis conta numa das suas pregações, é muito estranha essa história que ele conta, que um padre foi atender um moribundo muito rico na hora da morte. E atendendo a confissão: padre, você se arrepende de todos os seus pecados? Arrependo-me sim. E você está disposto a restituir as pessoas a quem tanto prejuízo na vida você deu? E o moribundo: não posso, eu não posso fazer isso mais. Mas o padre diz: mas por que não pode? A quem você defraudou, a quem você roubou, a quem você prejudicou, devolve, para que você salve sua alma. E o moribundo respondeu na pregação de São Francisco de Assis: eu não posso, eu já dei tudo para o meu filho, para os meus netos, para os meus parentes, eu não tenho mais nada para ressarcir ninguém. E assim, nesse triste estado, essa alma adoradora de Mamon morre. E quando morre, e seus herdeiros vão receber herança, ainda dizem: maldito, podia ter nos deixado mais dinheiro, ainda mais. Porque, como diz o livro dos Provérbios, a cobiça tem duas filhas: come e come, e nunca está satisfeito.
Quem ama o dinheiro tem um ventre constantemente faminto e nunca diz basta. Sempre eu quero mais. A qualquer preço, a qualquer custo. A custo da desgraça de um povo, da fome de um povo, da falta de saúde, da falta de educação. Porque a cobiça, o mamon, me seduziu. Mas também existem outras portas, aliás, relacionadas ao culto do dinheiro. Dizem que os antigos em Israel, quando estavam na terra num período de idolatria, que faziam eles? Eles largaram, abandonaram o culto de Deus. E um lembrar culto. Quando vou aqui, Rilde diz, ajoelhado, lavava os pés das nossas 12 irmãs grávidas. Quando lavava-os, percebi com que espiritualidade e carinho o Senhor, impondo suas mãos sobre elas, abençoava o fruto do seu ventre. Deus quer uma bênção para o fruto de todo o ventre. Aliás, Ele mesmo, Jesus, é o bendito entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. E no ventre de Maria Ele abençoou todos os ventres de todas as mulheres do mundo. Ele resgatou a humanidade, a maternidade da sua maldição. Mas eu me lembrava desse falso Deus que fazia o contrário. E é isso que Mamon, e é isso que Moloque, e é isso que Satanás, e é isso que os ídolos desse mundo fazem com a gente. Moloque era um Deus que exigia Moloque era um ídolo que entrava, ele era cultuado e ele exigia dos seus seguidores uma oferta terrível. Sabe o que ele exigia dos seus seguidores? Já ouviram falar com certeza desse ídolo, Moloque? Moloque exigia que os pais sacrificassem os seus filhos. Quem queria ganhar poder, dinheiro e prazer, tinha que oferecer o filho. Fazia passar o próprio filho pela morte. Havia uma grande estátua de Moloque com chifres, uma coisa horrorosa, cujo ventre era uma constante fogueira. E ali os próprios pais jogavam os filhos para serem consumidos pelo fogo. E as crianças, indo ser oferecidas para Moloque, indo no caminho, iam chorando e chamando pelos pais, que eles mesmos eram seus assassinos. Imaginem, irmãos e irmãs. Et homo, até onde pode chegar o homem sem Deus? Até que ponto pode chegar o idólatra? Que os outros adoradores batiam tambores, tocavam cornetas e cantavam alto e gritando para não ouvirem o choro das crianças, a dor das crianças que seriam imoladas. E esse lugar ficou tão amaldiçoado, porque ele ficava em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída sobre 3 vales. O Vale do Cedron, para quem já foi à Terra Santa, eu já fui algumas vezes, Deus me deu essa graça. O Vale do Cedron, que divide a cidade do Monte das Oliveiras. No meio da cidade, Padre Eduardo deve se lembrar muito bem também, Padre Júlio, não sei se já foi, à Terra Santa. O Vale do Serapion, que passa imediatamente atrás de onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, e é lá atrás o Vale do Gué-Inom, o Vale dos Filhos de Inom, chamado também Geena. Jesus fala-nos no Evangelho várias vezes da Geena. A Geena era um lugar tão amaldiçoado por causa desse culto, tão terrível, que os judeus, para profanarem-no para sempre, para nunca mais nascer nada de bom naquele lugar, era ali que eles ateavam fogo no lixo da cidade. A lixeira de Jerusalém era ali. Para ali ia o que não prestava. E eles queimavam. E era tanto lixo que dia e noite havia fogo na Geena. E para Jesus a Geena se tornou então o quê? Um símbolo, uma imagem do inferno. O inferno é uma Geena. É o lugar onde é queimado o lixo do povo de Deus. O lixo. É onde é queimado o lixo. Aqueles dos quais nos falava ontem Padre Eduardo, que são só 10%. É o lixo. Os que se revoltam e se recusam de dar a Deus
pela virtude da religião, o amor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, como nos pede a palavra. O lixo vai para a Geena. Moloque também hoje atua e tem discípulos. E tem discípulos. Existem pais e mães que hoje, talvez por amor também de Mamon, do dinheiro, servem a Moloque e transpassam seus filhos tranquilamente pelo fogo. Entregam seus filhos, e eles podem fazer isso e o fazem quando abrem mão da sua responsabilidade de educá-los na fé, que é a primeira responsabilidade dos pais. A primeira de todas. Quando permitem que eles sejam seduzidos pela mentalidade do mundo. E existe ainda uma outra fresta, por onde o demônio confunde-nos e nos conduz para uma escolha errada sobre o tipo de ser homem. É também um outro demônio que é servido, Asmodeu. Asmodeu é o demônio da impureza, do adultério, da fornicação, do prazer sensual colocado no lugar de Deus para ser adorado. Deus, na sua liberalidade, deu a toda ação necessária à vida um prazer. É uma maneira dele abençoar as coisas necessárias à vida. É uma maneira. Por exemplo, o paladar. Meus amados irmãos e irmãs, imaginem se nós não tivéssemos o olfato e o paladar. Não seria horrível comer? Quando temos uma doença que nos tira o sabor, não é horrível? Quem seria capaz de comer, se alimentar bem, se comer não nos desse nenhum prazer? Não é verdade? No entanto, aquilo que Deus nos deu como uma bênção, o pecado transforma em queda. E aí tem o excesso do comer, tem o excesso do beber, tem a intemperança. O sexo é necessário à preservação da espécie. É necessário, portanto, a vida humana. E é por isso que Deus deu ao sexo um prazer, que é uma bênção. A igreja nunca ensinou, Padre Júlio, nunca ensinou, Padre Eduardo, que o prazer sexual é pecaminoso. Não é isso que a igreja ensina. É uma bênção com a qual Deus quis abençoar o homem e a mulher. Afinal, quem iria ter relações íntimas se não desse nenhum prazer? Se não tivesse prazer nenhum, aquilo seria até uma coisa esquisita, nojenta até para muitos. No entanto, Deus deu uma bênção, que é o prazer, para que ele fosse usado, pois é necessário. No entanto, o pecado vai e transforma, Asmodeu, o demônio do prazer, transforma aquilo em um ídolo. Em um ídolo. E aquilo passa a valer mais do que tudo. Vale mais que a família, e vem o adultério. Vale mais do que a comunhão com os irmãos, e vem a fornicação. Vale mais do que o próprio corpo humano, e aí vem a prostituição. Vale mais do que a saúde, e aí vem o uso das drogas. E assim aquilo que era para ser uma bênção, vira uma maldição. São esses os instrumentos, irmãos e irmãs, que o maligno usa para nos seduzir e para nos afastar da verdade e para nos fazer mergulhar no caos. E é triste para nós hoje ver, eu imagino o coração de vocês, o meu, nós padres, quando vemos essa sociedade que, sob o pretexto do secularismo, na verdade abandona o seu Deus. Na verdade, vive como se
Deus não fosse necessário. Sem Deus não há felicidade. Sem Deus não há justiça nem misericórdia. Sem Deus não há a construção de uma sociedade justa e solidária. Sem Deus não há. E ontem o Padre Eduardo dizia, eu gostei muito de ouvir a pregação de ontem, ele disse que não preparou, mas foi muito linda a pregação de ontem à noite, onde ele nos dizia, o nosso pároco, não adianta impeachment, nem adianta nada sem Deus. Realmente não adianta, não. Às vezes ele é necessário, é até legal, é até justo. Mas será que nos corrigirá? Corrigirá a humanidade? Eu me lembro que quando o irmão do rei Ricardo Coração de Leão, que foi um cruzado, o príncipe João se tornou o rei João da Inglaterra, que os barões da Inglaterra se reuniram e impuseram a ele a Carta Magna, que foi a primeira constituição da história, e todo mundo disse, agora tudo bem, agora o rei já não é mais acima de tudo, agora ele também tem que obedecer uma constituição. E logo depois veio a Guerra das Duas Rosas, mais de 50 anos, e depois da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, a Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França. Cadê a paz e a justiça que as leis iriam trazer? Nem as leis trazem, nem nenhuma constituição traz nada de paz sem Deus. Sem que o coração renuncie o culto de Mamon. Sem que o coração renuncie ao culto de Asmodeu. Não há paz para as famílias enquanto os pais oferecerem os filhos a Moloque. Não há paz. Veio a Revolução Francesa. Fraternité, igualité, liberté. Tão celebrada a Revolução Francesa, fruto do iluminismo, também anticlerical e ateu. E como terminou a Revolução Francesa? Em liberdade? Em igualdade? Em fraternidade? Não! Terminou na guilhotina, Padre Eduardo. No terror de Robespierre. No assassinato de Marat. Assim diz a história. Depois vieram os falsos profetas do ateísmo que ainda hoje seduzem tantos, mesmo aqui na terra de Santa Cruz. Não, o problema são as classes. É preciso acabar as classes. É preciso destruir as classes. Vamos promover a luta de classes para que acabe as classes todas, seja todo mundo igual. A religião é a infraestrutura da dominação dos poderosos, das elites, brancas, vermelhas, pardas, negras, sei lá que elite que é, hoje é tanta elite. Vamos destruir tudo isso. Uma sociedade nova, onde o Estado é Deus. Ele que é Deus. Ele que tem tudo. E aí nós vimos o fracasso terrível do marxismo aplicado em tantas nações. Mas isso não é contado nas salas pelos professores de história, porque os falsos profetas do ateísmo dominaram as nossas universidades, irmãos e irmãs. E Padre Eduardo, para minha grande vergonha, acredito sua também, do Padre Júlio, mesmo algumas católicas. Os falsos profetas do ateísmo. Um dia desses, eu fui visitar uma universidade católica e fui no departamento de filosofia dessa universidade. Quem era o grande mestre deles? Era Nietzsche. Nietzsche. Aquele que dizia, Deus morreu, nós o matamos. Ficamos livres dele para sempre. Mestre, numa faculdade de filosofia católica. O plano bem articulado de Antônio Gramsci, a revolução cultural até imaterialista, dominam nossas escolas, dominam nosso Ministério da Cultura, dominam nossa visão de sociedade. Ah, meus irmãos e irmãs, meus irmãos e irmãs, ete homo, eis aí até onde chega o homem na sua revolta contra Deus, ete homo. E eu termino, meus irmãos, convidando vocês a olharem para o crucifixo. Olharem o corpo torturado do Senhor. Ele sim, o verdadeiro homem segundo Deus. Foi por tudo isso que ele morreu. Foi por tudo isso e mais ainda
que ele, livre e espontaneamente, doou a própria vida. E ao doar a vida, fez-se causa de esperança. Esse é o tempo de olhá-lo e de nos mudar. Padre Eduardo, o senhor ontem fez uma colocação aqui. Eu queria corrigi-lo da sua colocação. Vossa Reverendíssima disse aqui ao povo, na missa ontem, na homilia, que é suficiente 3 dias para que Deus faça algo novo em nós. Não foi isso, se não me engano bem? O senhor estava completamente enganado, Padre Eduardo. Deus não precisa de 3 dias. Ele precisa de 1 segundo. 1 segundo. Foi o que ele fez na cruz, em favor de São Dimas, o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 1 segundo. Mas que nesse segundo o seu poder nos salve. Deus precisa de uma coisa: do nosso coração arrependido. Porque a única coisa que Deus não pode é se arrepender por nós. Isso Ele não pode. Ele precisa que nós entreguemos livremente nossa liberdade. Com aquela oração que nós rezamos de Santo Inácio, no missal os padres rezam, na ação de graças da missa: recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei tudo, te dou minha liberdade para fazer a vossa vontade. Ele precisa disso para nos fazer pessoas novas. Olhamos para a cruz, irmãos e irmãs, para o corpo torturado de Nosso Senhor, para as suas adoráveis mãos perfuradas pelos cravos, para os seus veneráveis pés perfurados pelos cravos, para a sua adorável cabeça coberta por espinhos, para os seus ombros onerados pelo peso dos nossos pecados, para o seu coração aberto pela lança, porta nova e pequena, por onde podemos entrar e nela encontrar uma nova vida. Olhemos para o crucificado e choremos. Choremos sobre Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Choremos sobre o seu amor infinito, que não guardou nada para si mesmo, mas que deu tudo por nós para curar-nos. Choremos porque ninguém mais chora por Jesus. Todos se acostumaram com Jesus. Todos estão acostumados demais, vendo seus crucifixos espalhados por toda parte, vendo as cruzes nas torres de nossas igrejas como grandes para-raios de graça, mas ao mesmo tempo como dedos que apontam para o céu. Mas nós nos acostumamos com a cruz. Parece que ela não diz mais nada. Nesse mundo que só busca hedonismo e prazer, parece que a cruz já disse o que tinha que dizer. Olhemos e choremos sobre o crucificado, sobre o Filho de Maria e de Deus, crucificado por amor de nós, que na sua derrota ganhou a vitória, porque foi amoroso. Santo Agostinho, capítulo 10 das Confissões, número 43. Victor quia victima. Victor quia victima. Ele é vitorioso porque foi vítima. Porque aceitou sofrer inocente como vítima e não respondeu à violência com violência. Ao contrário, aceitou-a toda, sem jamais praticar a violência. Ao contrário, não invocou a vingança do Pai contra os inimigos, mas: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Victor, quia vítima, vitorioso porque vítima, esse é o Senhor. Olhemos para a Santa Cruz que nos lava, purifica e salva, para a cruz invicta que foi o preço pelas nossas culpas. E peçamos a Deus a graça, também nós, de sermos homens segundo o seu coração. Que um dia no céu alguém possa apontar para nós: ecce homo, eis o homem como Deus quis, o homem que deveria ser fiel, obediente, manso, puro, adorador de Deus e humilde. Assim seja.